Bonito, útil e gostoso vai estar o nosso programa hoje, com certeza. Boa tarde para você que está conosco aí em todo o Brasil. Uma alegria mais uma vez para nós entrarmos aí na sua casa, mandando aquele nosso abraço muito carinhoso. E lembrando que o nosso programa, como sempre, tem um canal direto, uma ligação direta com você através do nosso telefone 0800 643 7555. Nós vamos falar sobre muita coisa, inclusive vamos falar sobre obsessão. Você é obcecada por alguma coisa? Você pensa que você seja obcecada? O que é a obsessão? O que é a compulsão? Daqui a pouquinho você vai saber, mas fica ligado aí. Agora eu quero mostrar para vocês quem vai fazer a nossa parte acústica, maravilhosa, sonora, melódica do programa de hoje. Primeiro dando meu boa tarde aqui aos nossos convidados e nós vamos ter aqui dois grandes nomes da música. Cidail, seja bem-vindo, boa tarde para você. Muito bom ter você conosco aqui. Muito obrigada mesmo pela sua presença, viu? É muito bom tê-lo aqui. Agradece mais uma vez pelo convite que você fez com todo carinho, né? A gentileza. Muito obrigado. E a gente sempre com vocês aqui fazendo sucesso. Uma delícia ter você também aqui hoje, Rita. Nossa, eu é que agradeço estar aqui presente em um programa tão bonito teu. E bonito porque vocês fazem o programa bonito, não é? Você gosta de caricaturas? Muito, gosto. Você já muito. viu uma caricatura bem feita? Já vi algumas muito lindas. Pois olha, hoje. Hoje eu vou pedir para o nosso convidado, que é o Natan, fazer a primeira caricatura. Eu queria que ele fizesse um Pinóquio para nós. Pode ser? Pinóquio. Claro, o dia da mentira. Quem melhor que representa certeza. a mentira do que o Pinóquio? Agora, quem poderia ser o Pinóquio? Eu não. E eu não. Deixa eu ir lá conversar com você. Deixa eu ir lá no Natan conversar com ele, gente, porque é o seguinte. Hoje nós vamos falar de caricatura. Ele faz um trabalho lindo, muito bem feito. Mas eu fiquei imaginando, embora tenham muitos Pinóquios por aí, não é? Com certeza. Eu acho que essa figura do Pinóquio ainda é mais do Pinóquio verdadeiro. Não vai fazer Isso é verdade. Não vai fazer meu nariz maior, hein? É exatamente essa mentirinha que mais pinta no meu caso, assim. Por quê? Porque nos eventos, quando eu estou trabalhando, né, o que é muito normal as pessoas não querer aceitar o que elas são. Por exemplo, chega e fala assim, eu quero uma orelha menor, diminui o sorriso, me faz igual a Sharon Stone, me faz... Então, isso é uma mentira e acabam deixando de ser quem elas são por causa disso, porque nem elas acreditam que são, nem elas conseguem encarar realmente os seus traços, o seu rosto. E eu gosto, no meu trabalho, mostrar isso de uma forma agradável. Que, na verdade, eu tenho a impressão assim, que o caricaturista, ele aumenta os traços da pessoa, né? Ele explora alguns dos traços marcantes da pessoa. Não só os traços, que nem eu sempre busco entrar nessa parte psicológica também, vendo, por exemplo, se uma pessoa é tímida, eu tento colocar isso, mostrando de uma forma positiva isso para ela. Então, eu tô tentando entrar nessa... Agora, você não veio falar, quando você me viu lá conversando com a Rita, que você ia me fazer com o nariz de Pinóquio, hein? Não, teu nariz é pequenininho, bonitinho. Gente, nós estamos com o Natan, que faz um trabalho bonito demais. Estava dando uma olhada aqui, que evento que é esse, hein? Então, é o Hana Matsuri, é a festa de imigração japonesa, né, que vai acontecer esse sábado e esse domingo, e eu e os outros caricaturistas, o Tadao, o Taku X, Dalton, a gente vai estar lá desenhando o pessoal ao vivo, pessoalmente. Então, quem quiser fazer uma caricatura, apareça lá que a gente faz todo mundo. Super legal. Vai ser onde? Vai ser no centro de eventos da FIEP. Perto da Avenida das Torres. Ali. Nós vamos dar um telefone de contato daqui a pouquinho? No site tem esse mesmo folder para quem... O site nós temos aqui... Oscaricaturistas.com.br. Difícil, não? É. Oscaricaturistas.com.br. Bom, você faz caricatura há quanto tempo? Olha, profissionalmente faz 8 anos, né? Mas eu desenho sempre desde criança. Tá. Então... Você se considera o quê em relação ao seu desenho? Um profissional? Quando você era pequeno, você era obcecado pelo desenho? Você deixava de brincar para ficar desenhando? O desenho era a prioridade para você em todos os sentidos? Sim, eu posso dizer que eu sou um obcecado por desenho. Não só desenho, mas também tudo que se relaciona com desenho animado, história em quadrinhos, todo esse universo de desenhista, assim, eu sou muito obcecado. Então fica ligado que o nosso papo hoje vai estar muito bom. Nós vamos conversar hoje aqui com a Vera Barreto, que é psicóloga. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar e do Hospital Evangélico. Olha, o começo do papo, antes do programa, foi delicioso. Seja bem-vinda ao programa, Vera. Diz-me uma coisa. Você é obcecada por alguma coisa? Olha só, eu acho, a gente tem percebido no dia a dia que tanto a obsessão como a compulsão
Todos nós temos um pouco. Aliás, já é dito que neurótico, todos nós somos um pouco, né? Então, o importante é estar observando que essas compulsões e que essas obsessões ou neuroses, elas não interfiram na nossa vida. Quer dizer, tem um limite. Tem um limite. Eu queria pedir para o Ivan, se possível, mostrar para nós ali um trabalho que o Natan nos trouxe e que eu queria que você definisse para a gente o que significa aquele trabalho. Porque, na verdade, gente, é o seguinte, no papo que a gente está falando, a gente começou a perguntar muito e vem aquela coisa, o que é compulsão? O que é obsessão? Em que momento, como é que você caracteriza uma ou outra? Neste trabalho, por exemplo, que o Natan nos trouxe ali, explica para nós, Natan. Festival de humor, né? E ele aborda bem esse tema de crianças na frente do computador. Na cena ali tem um garoto jogando futebol no computador, sendo que os amigos dele estão lá fora chamando ele para jogar futebol também. E é uma coisa que acontece muito, até comigo já aconteceu de ficar, as crianças hoje em dia ficam tanto jogando na internet e deixam de viver, deixam de se exercitar e acaba trazendo... estragando a saúde por conta disso, né? E agora nós vamos saber, nesse caso, como é enquadrado esse como a gente poderia estar analisando isso, né? É muito interessante que, observando o desenho, aliás, você foi muito feliz, colocou o menino ali tomando um suco, né? Quer dizer, comendo. Veja como as compulsões, ali não seria uma obsessão, seria uma compulsão. Certamente esse menino, os pais, os amiguinhos estão chamando, querendo estabelecer para ele alguns limites, e ele não consegue, né? Ele fica naquela compulsão, não consegue deixar de praticar o ato que ele tenha consciência que deveria parar de praticá-lo, né? Para o bem da própria vida, a saúde do dia a dia dele. Então, uma coisa bem simples para que as pessoas possam compreender. Quando a gente fala em compulsão, nós estamos falando de prática dos atos indesejáveis. A gente tem consciência disso. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu não consigo deixar de fazer. Né? Isso é uma compulsão. Eu sei que se eu comer, eu vou engordar. Eu tenho que parar com isso, mas eu não consigo parar de comer. Então, está relacionado aos atos. A compulsão. Já a obsessão é ao pensamento. Então, são pensamentos indesejáveis, coisa que eu não gostaria de estar pensando, de estar elaborando, de estar desejando, mas aquilo está em mim, eu não consigo. É contrário à minha vontade, é mais forte do que a minha própria vontade. Essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. O que seria um perigo maior, um risco maior? Essa obsessão, por exemplo, pode acontecer uma obsessão de uma pessoa no campo do amor, no campo dos afetos. Dos afetos. Uma pessoa ser obcecada por outro, chegar ao ponto de cometer um crime? Pode. Porque esses pensamentos, eles vão cada vez mais se fixando, ficando mais exacerbados dentro dessa mente. E uma coisa muito importante a ser observado, que na obsessão, a prática, isso é, os atos, de fato, desse sentimento, do pensamento obsessivo, sempre será ato futuro. E sempre muito envolvido e carregado de hostilidade. É interessante a gente perceber isso. Isso faz com que a gente tenha várias perguntas a fazer. Poderia ser considerada uma doença? A partir desse momento não é uma doença, mas é um transtorno da personalidade. Não doença, patologicamente doença, mas um transtorno. Ele chegaria assim a uma linha do bipolar, não? Não. Poderia. O bipolar, por exemplo, tem também lá o traço e o grau da obsessão. Mas não necessariamente que todo obsessivo ele vá desenvolver uma bipolaridade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Vera, a mania, ela estaria ligada mais a quê? A obsessão ou a compulsão? O que é a mania? Eu tenho a mania de fazer isso, eu não perco essa mania. A mania, tanto na psiquiatria como na fala da psicologia, é diferente do que a gente imagina no senso comum, né? Que seria aquela prática dos hábitos, né? Eu tenho a mania disso, a mania daquilo. Não. A mania aqui, ela passa a ser um distúrbio também, só que aí já o distúrbio no comportamento. Então, seria uma desassociação do pensamento com o comportamento. Uma ideia, alguém que está num estado de depressão, de repente, ela pode apresentar uma euforia exacerbante. Essa é a mania. É um momento de altíssima excitação. Uma felicidade que quem convive com essa pessoa estranha, mas ontem ela não estava numa prostração, é aí que nós chamamos da bipolaridade, que é uma situação de depressão, que ela pode se apresentar no momento de grande euforia, que é o momento da mania, como também pode se apresentar mais numa apostasia daquele ato de fato mais clássico, do deprimido, mais embotado. Olha, o nosso telefone está à disposição. Eu sei que você está querendo fazer suas perguntas, já estamos recebendo algumas aqui. É o 0800 643 7555. Esse telefone é gratuito, não vem sendo cobrado, não é cobrado na sua conta telefônica. E você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, até porque nós estamos em rede nacional. E agora, gente, eu vou conversar um pouquinho com a nossa parte musical, porque eu tenho uma alegria de ter aqui. Olha, a Rita, além dela fazer música, além de ela ter trabalhos lindos, ela escreve também. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho para nós sobre o seu trabalho como escritora infantil. Mas agora, na verdade, Cidail, a gente vai passar um pouquinho para a música, né? O que é muito bom. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro para vocês cantarem para nós. Não, Obsessão não. Obsessão é o nome... Mas em compensação, falando em obsessão, falando em compulsão, nós vamos para a regra 3, de Vinícius de Moraes e do Toquinho, pode ser? Vamos lá. Deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser
né, Vera? Demais, demais. Isso faz a gente ficar obcecada por música. Gente, eu tenho aqui esses dois valores da música. Eu fico super feliz por poder estar aqui com este programa e levar para todo o Brasil os valores que nós encontramos, saindo, na verdade, daquele eixo São Paulo e Rio, porque esse é o espaço que a Paraná Educativa dá para esses valores maravilhosos. Cidail, por exemplo, Cidail César nasceu em Curitiba, atua com música desde 1968, quando ele integrou o conjunto Os Brasinhas. Em 1972 foi morar no Rio de Janeiro, onde cursou a Faculdade de Letras, São Judas Tadeu. Participou de alguns festivais estudantis, como compositor premiado como melhor compositor e intérprete. Ele retornou a Curitiba em 1978, quando se aproximou dos poetas Roberto Prado, Marcos Prado, Antônio Tadeu, iniciando aí uma parceria com montagens de shows e teatros em Curitiba. Beleza, beleza. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Rita, tá? E você, hein? O que você acha? Você tem alguma compulsão, alguma obsessão? Que história é essa? Eu acho que o Natan tem, porque ele não tira os olhos lá do trabalho que ele está fazendo. Já recebemos aqui o pedido para fazer o Mickey com nariz de Pinóquio. Pois é, o Mickey. Está saindo o Mickey. Pode deixar. Com certeza, vai ficar lindo. Depois nós vamos virar você assim, para que a câmera possa pegar você enquanto você está desenhando também. Mas a gente volta a falar um pouquinho sobre a obsessão. A pessoa obsessiva, ela tem um perfil, assim, qual é o perfil? Existe, você percebe, ou só nas atitudes? Como é que você penetra no pensamento dela, se é mais a coisa de pensamento? Veja, é do pensamento dela, mas eu não tenho como penetrar nesse pensamento. Esse pensamento, ele vai ser visto através do comportamento, né? Agora, o perfil também é um pouco complicado a gente falar em traçar um perfil, mas existem algumas observações, né, para avaliação. Quando você vê uma pessoa com o que a gente diz assim, fulano tem ideia fixa, né? Ótimo você falar isso, porque ideia fixa é um negócio que você tem, mas você não sabe exatamente definir, né? Exato, ideia fixa. Então tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Então, e repete. Então aquele pensamento, para a pessoa, ela não consegue se desvencilhar disso, né? É alguma coisa, e é interessante, esse pensamento é contra a vontade. Mesmo que ela queira voltar esse pensamento, não pensar aquele pensamento se impõe. E ela vai estar apresentando e repetindo isso através dos atos, né? É a chamada aquela ideia fixa, né? Uma ideia fixa. Agora, tem pessoas perfeccionistas, quer dizer, elas são determinadíssimas a fazer uma coisa e elas vão e elas se centram naquilo e elas ficam tentando fazer aquilo. Estaria próxima da obsessão isso? Poderia estar. Aí a grande diferença é essa, que quando você fala em obsessão, é fundamental pensar que obsessão é um transtorno da personalidade em que os pensamentos contra a vontade da pessoa, indesejado. Ela mesmo quer combater aquele pensamento ela não quer aquele pensamento, ela não quer pensar aquilo, mas o pensamento está ali, né? Está muito, digamos, às vezes alguém com um ciúme exacerbado, com fantasias sobre outras pessoas ou situações. É bem diferente do delírio. Temos que fazer uma diferença, então, tá? Explica para nós. Isso, o delírio porque também. O pensamento delirante aí já parte para uma patologia da esquizofrenia, ok? Aí já parte para uma crença. Ele imagina que, ele pensa que, ele vê que, e de fato vê e tem todo um delírio em cima daquele pensamento. Já na parte obsessiva, não, tá? Ele tem de fato um pensamento, aquele pensamento está dentro do senso comum, como normal e natural, só que ele sofre, a pessoa sofre com esse pensamento. Não gostaria de pensar essas coisas, e ali está, o pensamento sempre o incomodando. É contra a vontade. Tratamento e cura, existe? Tratamento, existe o tratamento, graças a Deus por isso, né? Porque é um transtorno, a pessoa inclusive deve sofrer, não? Sofre muito. Esse é o ponto, Maria. Uma coisa muito importante, tanto na compulsão como na obsessão, pelo fato de existir aquela consciência da realidade, porque não se perde a consciência de realidade, não existe uma doença orgânica
ali naquela pessoa, naquele sujeito. Ela não perde o senso da realidade da própria vida. Ela quer combater aquele pensamento ruim ou aquele ato indesejável, no caso da compulsão, e a pessoa sofre, porque ela quer, ela tem consciência. E isso ela não consegue sozinha, né? Aí o que entra? Quais são os tratamentos? A psicoterapia, né? Que você vai procurar um psicólogo que vai lhe acompanhar. E também pode existir a necessidade, dependendo do grau dessa compulsão ou dessa obsessão, ou mesmo do sofrimento do próprio sujeito, né? A necessidade do psicofármaco, né? Que seria a medicação, os remédios. Nesse caso, aí, normalmente a gente faz o encaminhamento para o acompanhamento de um psiquiatra, que seria o profissional adequado. Olha, nós estamos abordando esse tema hoje que nós achamos super interessante. Eu acho que você pode continuar participando pelo 0800 643 7555. Muita coisa a ser perguntada aqui. Eu estou adorando esse bate-papo. Eu estou louca para ver a caricatura do Natan, mas nós vamos lá já já. Agora eu queria conversar com a cidade e falar um pouquinho da Rita também, que a Rita participou de vários grupos vocais aqui de Curitiba, não é? Entre eles o abominável Sebastião das Neves. Você pensei que fosse o Homem das Neves, é o Sebastião das Neves. Como é que é isso, Rita? Foi o nome escolhido pelo grupo, né? O abominável Sebastião das Neves. E marcou bastante. Foi um grupo vocal cênico, que era regido pelo Zeca, um amigo nosso, e éramos um grupo de amigos, né, reunidos. E durou um bom tempo, fez bons trabalhos aqui em Curitiba. E outros mais que você tem, né? Que você participou também, né? Vários grupos, você tem uma história interessante. Quantos anos já você está nesse mundo artístico? Olha, já faz um bom tempo, acredito que uns 15 anos mais ou menos. Mas sempre me dividindo entre várias atividades. Que nós vamos falar de uma delas daqui a pouco. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do Meu Bem Querer, do nosso Bem Querer, né? Bem Querer, vamos lá. Meu Bem Querer, de Djavan é quem faz a letra. E a música maravilhosa aqui do Cidail e da Rita. Vamos lá. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. E amor, o que é sofrer? Para mim que estou jurado pra morrer de amor. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. E amor, o que é sofrer? Para mim que estou jurado pra morrer de amor. Que beleza, gente. Parabéns, que fantástica. Tua voz é maravilhosa, viu? Lindíssima. Você quer ver o que está aqui? Põe o microfone aqui. Ela põe o microfone. Você quer ver o que tem escrito aqui? Não vou mostrar. Você quer ver, Cidail? Quer mesmo? Cidail, olha o que o Natan fez. Não acredito. Olha, não fala o que é. Olha aqui, olha aqui. Vera,
nossa psicóloga, vou mostrar para ela. Vera, dá uma olhada no que ele aprontou, mas não pode contar o que é. Agora eu vou conversar com ele, mas não é sobre isso aqui também. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pode perguntar. Quantos anos você tem, Cidail? Tenho 25. Quer ver o que tem aqui? Ah, eu quero, não vou com mostrar. certeza. Daqui a pouquinho eu mostro. Ele é danado esse menino. Você de vez em quando sai de casa, assim, tá saindo e fala, será que eu acendi? Será que eu apaguei a luz? E volta para ver? Tenho muita dessa mania. Será que eu fechei a janela? Vai chover, você vai lá, já fechou, volta e fecha, vai ver se está fechada de novo? Sempre vejo se tem alguma coisa, que eu sempre tenho que carregar bastante coisas, né? Então tem que ver se não esqueci. Então tem sempre a impressão que eu esqueci alguma coisa. Você tem Isso é sempre normal. essa impressão? Será que é normal? Viu o que ele falou? É normal, será que é? Nós vamos falar com a Vera já sobre isso, né? Aquela coisa também de você... o gás, tem gente que fala, será que eu desliguei o ferro elétrico? Será que eu desliguei o gás? Né? Às vezes você faz o café na cafeteira elétrica e esquece de desligar, porque aí queima o café, fica aquele cheiro na casa inteira. Te acontece isso às vezes? Às vezes. É que eu sou um pouco mais cuidadoso, assim. Você não é... eu costumo mais esquecer as coisas em casa. Isso. Então a pergunta também, você já me deu um gancho. Essa coisa poderia estar ligado com ser desligado ou ser ligado demais? Nós vamos saber daqui a pouquinho, da Vera. O que você vai fazer aí? Agora eu vou fazer um Mickey, né? O Mickey eu mostro. Aquela lá, essa aqui eu não mostro. Não, pensei em fazer o seguinte, brincar com as mentiras que realmente acontecem. Por exemplo, eu vou desenhar os músicos, né? Então eu quero perguntar para eles como que eles queriam que sair na caricatura, né? Como é que você gostaria de sair? Deixa eu perguntar. Perguntar para a Rita primeiro, que ela está com o microfone, Rita. Pois olha. Você podia captar o que você sentiu de mim aí aqui. E colocar. Mas você não queria que fizesse... Como que você queria que saísse a tua caricatura, assim? Os defeitos não muito destacados, né? Defeitos não, características. O ser humano é como o diamante, não tem defeito, tem característica. Aliás, eu coloco isso um pouco para os maridos. Marido não tem defeito, tem característica. Apenas quem muda de marido muda de característica. Cidail, e você? O que você gostaria? A característica mais forte de passar na gente. Não, eu pergunto isso porque como é o dia da mentira, né? Hoje eu tô liberado para mentir à vontade. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem estar no iate, na praia. Ai, que gostoso, realização de sonhos. Bom, como o dia da mentira, também tem o seguinte, essa coisa da mentira também, não sei se está um pouco ligada a algum tipo de compulsão, obsessão. Se está ligada, a Vera vai contar para nós. Porque tem gente que mente, mas que mente tanto, que acredita numa mentira e faz da mentira a sua verdade. E quer fazer a gente acreditar na mentira delas, não é? O que eu mais noto é pessoas que mentem para si mesmo, assim, principalmente no meu trabalho. Muita gente que quer que eu faça uma coisa que não é, né? Não se aceita, ou, por exemplo, acha o nariz feio, não vê, a pessoa pode ser linda, maravilhosa, tem um nariz bonito, mas ela acha, desde criança, uma criança mentiu, falou que o nariz dela é feio, ela não consegue ver outra coisa a não ser isso. E para mim é difícil mostrar isso. Quando eu faço o desenho, a primeira coisa que ela vai olhar é o nariz. Se o nariz olha, bonito, falando em nariz, nós vamos passar para o nosso intervalo com essa imagem que ele fez de mim. Olha meu nariz, gente. Pois é, eu prometi que não ia fazer, mas como hoje é 1º de abril... Meu braço de Pinóquio, ele fez o braço de Pinóquio, o nariz de Pinóquio. Que é isso? Mas será? Não. Essa coisa de mentir nós vamos saber daqui a pouquinho. Essa mentira grande eu não faço. Mentirinha social, quem disser que não faz já está mentindo. A gente volta já já. Olha, mas acabou comigo, Natan. Acabou com meus 50 anos de profissão. Não, imagina, isso foi só uma mentirinha. SOS, cirurgião plástico. Olha. Olha. Ele faz, né? Ele pega bem os olhos, o cabelo, ele fez igualzinho. O nariz. Há controvérsias. Vera, olha, uma delícia ter você conosco aqui hoje. Nós temos com a Vera Barreto, psicóloga, e nós estamos falando sobre obsessão, compulsão e peguei um gancho da mentira por causa do dia. A mentira pode estar enquadrada dentro desses dois pontos? O que mais existe, né, lamentavelmente, mas são os mentirosos compulsivos. Sim, e por quê? Qual é o porquê?
Esse porquê está dentro daquilo que já conversamos sobre a questão da compulsão, né? No fundo, ele não deseja isso, só que ele não consegue controlar, né? Então, e na prática, no dia a dia, uma mentira vai puxando outra mentira e a coisa acaba sendo instalada. Então, tem sim os mentirosos compulsivos, assim como tem os bebedores compulsivos, os fumantes compulsivos, os comedores compulsivos, né? E por aí eu acho que fica bem claro que de fato é uma compulsão. São aqueles atos que você não deseja, que você imagina que faça mal a você e de repente até a outro, a família e tudo leva a consequências não desejáveis. Você quer até deixar de parar de praticar o ato, mas você continua fazendo. Não consegue. E às vezes uma mentira é obrigada a puxar outra mentira. Às vezes você, para cobrir uma mentira, você faz outra mentira. Para cobrir aquela. E aí a coisa vira uma bola de neve, né? Vera, nós estamos falando aí, abordando a obsessão, a compulsão, entramos aí nessa coisa da mentira também. Isso pode trazer algum traço de uma insegurança? Ou pode trazer alguma necessidade de posse? Não está tanto para a coisa da posse. A insegurança, sim. Mas o que aparece mais forte é o medo. Medo? Medo. Então fala um pouco do medo. De verdade é o medo, porque a base tanto da compulsão como da obsessão, andando um pouquinho para trás, seriam as neuroses, né? Que eu já citei um pouco anteriormente. E a gente poderia definir a neurose como um medo infundado, tá? Então, por isso, todos nós temos um pouco dessa neurose. Não existe, não precisa necessariamente você justificar a sua neurose. Quer dizer, existe uma situação pontual de medo em que você diria que você tem uma neurose por aquele fato. Não. A neurose seria, assim, a grosso modo, o medo sem um fundamento a princípio. E ela pode aparecer em 2 picos. Né? Quais? O agudo seria o clássico, o pânico, né? Aquelas crises de pânico. Pânico, nossa, como perguntam sobre pânico. E o outro, que ele pode ficar mais crônico, né? Que seria aquele medo mais exacerbado, que você não consegue também controlar, que ele vai aparecer muito mais efetivamente, mais crônico na sua vida. Então, o pânico aparece mais na fase aguda, né? E o outro vai aparecer mais na questão mais crônica, que são as fobias. E eu ia perguntar para você, como é que você adivinhou que eu ia falar de fobia? Porque estão ligadas à fobia. Então, a fobia seria o crônico. E o agudo seria o pânico, a crise de pânico. Você poderia dar exemplo para nós, por exemplo, de fobia? Posso. Veja, uma fobia, alguém que tem medo de escada rolante, né? Hoje a gente lida com a escada rolante tudo que é shopping. E você volta e meia encontra alguém empacado. Eu não subo em escada rolante. Mas por quê? Não sei. Mas por quê? Eu tenho medo. Mas por que você tem medo? Não sei. Não entra no elevador. Isso a gente vê muita Não anda gente. de avião. Então existem medos que você não consegue explicar. Esses são os medos fóbicos, né? Então por que eles são crônicos? Porque eles vão te acompanhando, você vai vivendo aquele medo. E ele vai não crescendo? Não é que ele cresça na intensidade, né? Por que ele é chamado crônico? Porque é alguma coisa que está ali repetitivo na sua vida. Cronificou, está instalado. Chegou lá, sentou, arrumou a casa e ficou dentro de você. Mesmo que mostrem que não... Por exemplo, tem gente que não pode ver barata, né? Já se enquadraria onde? Fobia? Isso, medo? Desde o momento em que ela tem verdadeiro pânico e é capaz de se atirar numa janela se vê uma barata, em qualquer tempo da vida, isso já seria o medo fóbico. Mesmo que você tente convencer de que a barata já morreu, que a barata não está mais lá, não tem jeito. E para ela a barata está viva e a barata está ali, e a barata, então seria esse tipo de medo. Já o pânico, não.
O pânico, digamos, você pode estar muito bem numa situação confortável e, de repente, você é acometida de um medo infundável e aparecem os distúrbios neurovegetativos, como sudorese, tremor e como uma coisa, você não sabe o que, dá vontade de correr, a sensação é de fuga, de fugir de alguma coisa que você não sabe o que é. Né? É uma coisa incrível. Agora, mesmo, se isso né? não for tratado, ele pode se cronificar. Mas então, só assim, nós vamos passar para a música, mas antes, para fazer a ordem aí, você falou do medo. Isso. Daí você falou Eu falei da neurose, falei que da neurose ela pode aparecer em 2 picos, né? E essa neurose, ela pode evoluir para uma obsessão, que seria o 2º passo, e depois o 3º passo, uma compulsão. Então, do sentimento, ela vai para o pensamento, do pensamento ela vai para o ato. Se eu quiser começar a me tratar logo no começo, você vai me dizer depois como é que eu vou definir a neurose, quais são os sintomas, como é que a gente pode, para não chegar nesses 2 estágios, né? Que agora a gente fica meio preocupada. Aí fica mais complicado. Aí fica mais preocupada. A gente já volta, vai ligando para cá. É o 0800 643 7555. Eu aposto que o Natan deve estar fazendo uma caricatura da barata agora, porque eu falei da barata. E enquanto isso, gente, nós vamos aí com o Cidail, maravilhoso. Nós vamos... de jeito nenhum, só se pegar o microfone. Um abraço para 3 parceiras fundamentais. Eles estão lá, olha, naquela câmera. São os parceiros de letrista, que é o Maurício de Souza, o Ronald de Magalhães, grande parceiro, e o Luiz Reich. E também um abraço para minha mãe que está assistindo. Como é que é o nome dela? Dona Olga. Mas Dona de Olga jeito nenhum. E a minha tia Maria, que estão assistindo. Mas de jeito nenhum você podia deixar de mandar um abraço para ela, Cidail. E eu vou mandar também um abraço para Dona Olga, para a tia Maria. Um abraço e um beijo, né? E agora, então, vamos oferecer para elas essa música super bonita, que é tudo do Rio de Janeiro, que apesar de estarem querendo deixar feio, não conseguem, não é? A gente vê muita coisa de violência, tudo, mas o Rio de Janeiro, gente, continua lindo. Não... é? Eu não sabia. Então, realmente. Você vê o Rio de Janeiro quando aparece nas paisagens, quando você vê na televisão, você começa, quando você sai do Brasil, vai viajar, e você vê um cartão postal com o Rio de Janeiro, e você diz, gente, como o Rio de Janeiro é lindo. E lá no Rio de Janeiro, uma das belezas é bem descrita por Tom Jobim em Corcovado. Não é? Sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
gente fica a tarde inteira aqui ouvindo vocês, a tarde inteirinha aqui. Agora me conta aí, você queria, na sua caricatura lá, você queria o quê? Será que vai sair roupa de zebrinha? Acho que sim. Roupa de zebrinha, gente. Olha só, gente, que graça que vocês são. Daqui a pouco tem mais música, viu? Mas agora, você gostaria de fazer alguma pergunta? Olha, eu estava pensando, né? Primeiro mandar um abraço para minha tia Olga, minha família, os meus amigos que estão todos lá assistindo. Que bom. E eu fiquei pensando, quando ela estava colocando a questão da obsessão e do toque, se tem diferença entre esses dois. O que é? A obsessão e o toque é a mesma coisa? Toque seria o transtorno obsessivo compulsivo. E por isso nós já temos mais uma pergunta aqui. Que bom que você mencionou. Eu falei com você, né? Chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora nossa e nós já vamos aproveitar. Obrigada, hein, Rita? Que ela diz o seguinte, ela é do Rio de Janeiro, que eu acabei de dizer que continua lindo. E ela diz assim, eu acho que sou compulsiva pela beleza. Tive 2 filhos e por isso eu tenho muitos problemas de estrias, não sei o que, faço tudo, invento tudo e faço tudo para remover. Isso seria uma obsessão? E aqui tem a Josiel, de 4 barras, eu me sinto como você descreve, um comportamento obsessivo-compulsivo. Preciso me tratar com um profissional ou eu posso me diagnosticar? Agora, teve tudo a ver com o gancho que a Rita deu. Rita, obrigada. Então, quando a gente fala no toque, é exatamente o transtorno obsessivo-compulsivo. Já é a conjunção dos dois. Não necessariamente as pessoas precisam apresentar o toque, o transtorno, esse transtorno obsessivo-compulsivo. Ele pode aparecer só com uma compulsão, só a obsessão e pode os dois estarem juntos, né? E aí a outra pergunta era o diagnóstico. Era sobre essa coisa, essa preocupação com a beleza, do diagnóstico. Com a beleza, né? Também. E o outro é que ele diz que ele se enquadrou na sua explicação de obsessivo-compulsivo. Então, respondendo as duas, né? O autodiagnóstico não é recomendado, tá? Por quê? Porque existem muitas variantes até para que você feche um diagnóstico. Não é uma coisa tão fácil de ser feita. Então, seria muito importante os dois procurarem um bom profissional para poder fazer um diagnóstico com precisão e aí sim seguir a orientação de tratamento. Por isso que eu perguntei para você, antes do nosso intervalo, ali agora há pouco, essa coisa da neurose, que é da onde parece que se ramifica, né? Uma coisa assim. Como é que eu posso me sentir que eu estou entrando no processo da neurose e quem que identifica isso? As pessoas que convivem comigo ou eu mesma? Você é capaz de perceber na neurose, você se auto-percebe, né? Agora, existem algumas coisas que são muito importantes. Quando você começa a sentir que aquilo lhe leva a um certo sofrimento emocional, você não gostaria de ter aquele comportamento e tem, já é um alerta. Alguma coisa não está certa. Precisa ser ouvido isso, porque tudo tem limite. Se você extrapola o limite, isso vai gerar sofrimento. Começando em você e depois também nas pessoas que você convive. Digamos, um pai que ele é um excelente trabalhador, um excelente profissional, mas ele não consegue ter tempo para a família, porque ele é obcecado pelo trabalho. Então, ele fica, é como se aquilo não tivesse fim, né? Ele quer até deixar ir para casa, mas ele não consegue. Ele repete o ato de forma compulsiva, né? Isso gera um sofrimento nele e também esse sofrimento começa a se estender aos familiares, porque vai vir a cobrança. Claro. Né? Então, quando você percebe que já começa o sofrimento, ultrapassou o limite, o meu limite, já é hora de eu procurar ajuda, né? Bom, vou voltar um pouquinho para a obsessão. Não sei se eu estou entrando no campo certo falando de obsessão. Por exemplo, existem algumas pessoas que se tornam um pouco dependentes de outras. Por exemplo, existem mães que não admitem que seus filhos sigam a sua vida, arrumem a sua noiva, arrumem a sua mulher, e elas têm um ciúme incrível e elas, de repente, querem sufocar aquele filho de uma certa forma. Isso é caracterizado como uma obsessão?
Poderia ser. Um dos exemplos. Tem outros que eu poderia citar. Dizer, poderia ser. Voltando novamente, obsessão sempre dentro das neuroses, a gente olha como um transtorno da personalidade, mas no sentido do pensamento. Aquilo que eu não gostaria de pensar, eu estou pensando. Aquele pensamento vem. Agora, aí a coisa está mais voltada para a posse. Para posse. Né? Para um domínio. Tem um traço obsessivo? Tem. Mas não é só isso. Tem mais outras coisas que precisam ser investigadas, tá? O Natan, eu perguntei para ele sobre ligar e desligar fogão, luz, fechar janela, essa coisa arada, que é uma coisa muito comum, não é? Eu acho. Às vezes eu faço isso. Eu vou deitar e eu falo, será que eu tranquei a porta? Tudo bem, eu tenho a mania de trancar, eu chego em casa e já tranco. Só que às vezes eu já estou deitada, eu falo, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu... Será que eu fechei a janela? Pode chover à noite? Eu fechei, mas, sabe, uma preocupação em excesso. Estou enquadrada, estamos enquadrados em algum desse processo? Nessa compulsão, aí seria uma compulsão, né? Porque nós estamos falando de atos, né? Você pratica atos... Não é mais o pensamento que seria a obsessão. Não, a obsessão seria o pensamento. Que aula que nós estamos tendo aqui, A compulsão são os atos, né? Então, você pratica atos repetitivamente. Agora, vamos ter um pouco de tranquilidade em meio a tudo isso, né? Certo, ótimo. Todos nós temos um pouco dessa compulsão, um pouco dessa obsessão. Isso é natural. Desde que isso esteja dentro dos nossos limites, não gere sofrimento para a gente e nem prejudique a nossa vida nos relacionamentos e no nosso ir e vir de cada dia. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, vivemos hoje um momento muito difícil, onde a própria mídia sempre está mostrando para a gente em relação à violência, em relação que devemos ter cuidados, e começamos a desenvolver um pouquinho mais essa obsessão do cuidado, de fechar a porta, de fechar a janela, disso e daquilo, que não é um transtorno. O que nós classificamos como transtorno é: eu fui lá e fechei a porta, fechei a janela, fechei as 10 trincas, né, que eu coloquei na minha porta, até aí tudo bem. Só que eu vou para a minha cama, me deito e digo, será que eu fechei mesmo a porta? E volto e confiro. Não, tá fechado. Aí eu volto de novo, deito. Mas será que eu fechei de novo? Então, essas idas e vindas para conferir aquilo que já foi de fato feito e conferido é que seria o excesso. Deu para mais ou menos perceber? Com certeza. Então, tanto no pensamento como no ato. Mas se é o ato, é a compulsão. Então, o que é a compulsão? Eu já jantei, estou satisfeito. Acabou. Comi até um pouquinho a mais. Foi um pouquinho compulsivo? Foi, mas tudo bem. Só que daqui a 5 minutinhos eu abro a geladeira e como mais alguma coisa. Aqui mais 5 minutinhos eu vou lá e como mais alguma coisa. A sensação de que aquilo não para nunca. E eu fico muito aborrecida, eu sofro, porque eu sei que eu estou satisfeita, eu quero parar, mas eu não consigo parar. Aí levanto na madrugada, abro a geladeira. E 3 horas da manhã eu estou na geladeira. E amanhece o dia eu estou na geladeira. E passa o dia eu tenho que estar... Isso é a compulsão. São atos repetitivos. Eu já limpei a casa, mas volto a limpar. Eu já lavei o banheiro e limpo e lavo 10, 15 vezes no mesmo dia. Isso é compulsão. Isso é compulsão. E o pensamento é você repetindo a mesma coisa no pensamento, a obsessão. Compulsão e obsessão pode ter uma linha familiar, pode ser alguma coisa, linha genética, pode ser alguma coisa assim da família, pode vir, ou é comportamental? Veja, é comportamental, não no sentido genético, mas no sentido hereditário, sim, pode. Por quê? Lembra que eu falei que a base é o medo nós classificaríamos como neuroses, e essas neuroses, elas são desenvolvidas, esses transtornos, lá na infância. Então, eu vou dar um exemplo, um pai extremamente severo. Essa criança vai ter um incômodo, um aborrecimento, uma raiva, alguma coisa em relação a esse pai. E cresce com esse sentimento, essa emoção não resolvida. Ela se instala. Então, lá na frente, ela pode aparecer como esse quadro neurótico exacerbado, num ato de compulsão,
ou num ato obsessivo. Pode aparecer. Não estou dizendo que vai, mas pode, né? Pode aparecer. Então, dentro dessa suposição, sim, hereditariamente você pode vir na convivência familiar. Tendo uma mãe compulsiva, tendo um pai também já extremamente obsessivo, a criança aprender e desenvolver esse comportamento. E você falou uma coisa interessante, agora nós abordamos um pouquinho da mentira. Os pais serem muito enérgicos com as crianças, elas podem pegar o costume, a mania de mentir para se defender e levar isso pelo resto da vida depois? Pode. Vamos só tirar a palavra mania e colocar hábito. Hábito, isso. O hábito. Porque pode. Mania, fobia, agora Pode. O hábito é diferente. Pode. Por quê? Porque o hábito é aprendido. Você faz uma vez, certo. você faz duas, você faz três, daqui a pouco você cria o hábito. Por exemplo, o bom hábito de tomar banho, de escovar os dentes, né? Não é uma mania, são hábitos, né? E a mentira, então, e é um a hábito? mentira da mesma forma, principalmente por quê? Porque a mentira na infância é uma forma dela se resguardar e se reafirmar enquanto sujeito, né? Se, quando ele fala a verdade para esse pai e essa mãe, existe um diálogo, uma não aceitação da mentira, mas existe um diálogo do porquê, de como as coisas acontecem, essa criança sempre vai estar falando essa verdade, sem medo da punição, né? Ou da repreensão mais severa, que vai ter consequências, tem Claro. que ter. Porém, não uma coisa tão severa que assuste a ponto da criança fechar e trocar a verdade pela mentira para se resguardar. Então, ele vai aprendendo que o jogo melhor da vida, quem sabe não seja a verdade. A verdade se lucra mais do que com a mentira, ele vai lucrar mais do que com a verdade. E aí ele pode, então, instalar essa compulsão de ser um mentiroso compulsivo. De ganhar a vida, de ganhar as coisas através da mentira. Você acabou de instalar em mim uma compulsão. Eu? Não vou tenho esse querer poder. você muitas vezes no programa. Ah, é? Com Isso muito seria prazer. uma compulsão, né? Não é? Não, mas aí seria uma boa. Porque como não é só pensamento, é uma atitude. Eu quero ter você mais vezes. Vera Barreto, psicóloga, conosco hoje. Ela faz a parte de psicologia clínica, especialista em psicologia hospitalar, do Hospital Evangélico. Muito obrigada mesmo. Você foi maravilhosa. Vou dar uma olhadinha ali rapidinho no Natan, não é? E nós vamos passar para... Não, ele tem que mostrar. Vou mostrar lá o que o Natan está fazendo, o que ele fez, que é super importante. E o Natan, repete para mim, Natan, o seu evento. É o Hana Matsuri, que vai acontecer lá no Centro de Eventos da FIEP. Isso. Do dia 4 e dia 5, sábado e domingo. Dia 4 e dia 5, sábado e domingo. Nós estamos mostrando aqui o Cidail e a Rita. Vocês dois estão aqui. Vou aproveitando em cima desse trabalho que ele fez aqui. Eu vou agradecer imensamente vocês. A gente vai mostrar um pouquinho lá, um pouquinho cá. E agradecer muito vocês. Muito obrigada. Estamos colocando também no vídeo o telefone de contato. E rapidinho só, vocês estão se apresentando em algum lugar atualmente? Atualmente não. Mas atualmente eu só tenho trabalhado com os meus livros infantis. Cidail? Estou preparando um show para o Paiol, dia 11 de julho. A Rita vai participar. Dia 11 de julho. Sobre os seus livros e o CD, a gente pode encontrar os livros aonde, Rita? O primeiro, que é o Sétimo Tijolo da Quinta Casa, nas livrarias Curitiba. E o outro? E o segundo eu mesma represento. O telefone qual é o seu telefone? É 99680457. Você vem aqui um dia pra gente falar da sua arte de escritora, obrigada, tá bom? vem. E agora, gente, aquela música Se Acaso Você Chegasse e Se Acaso Você Saísse, porque o programa também tá acabando. Vamos lá, Cidail e Rita, vamos lá, gente, muito bom. Beijo, meu irmão.